Boa noite a todos. Hoje nós temos aqui a presença do Fabiano Augusto, mas o tema que ele escolheu é um tema muito palpitante, passagens bíblicas explicadas pelo Espiritismo. Quero até agradecer de antemão aqui o Fabiano, a Adriana, que estão viajando agora pela madrugada, mas fizeram questão de nos dar esse suporte e nós vamos iniciar as nossas atividades a partir de agora. E eu peço a consorte, nossa amiga que teve muita sorte, faça a prece inicial. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, que tenhamos, Senhor, na noite de hoje, a concentração necessária para absorvermos aqui os conhecimentos doutrinários que nos serão trazidos, que possamos refletir em torno, Mestre, das suas palavras, dos seus ensinamentos, ao longo da noite, durante o nosso sono, que possamos extrair daqui os melhores conhecimentos que orientem os nossos comportamentos. Agradecemos pela oportunidade de sermos espíritas, Mestre. Sabemos que esse conhecimento nos favorece muito nessa caminhada. Lembramos sempre dos nossos irmãos que passam por dores nesse momento, e em especial pelos suicidas. Imensamente agradecidos por tudo, pedindo proteção para cada um dos que aqui se encontram e que essa proteção se estenda aos seus lares. Pedimos a sua permissão para dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Meu abraço carinhoso a todos, aos que estão aqui presencialmente, aos que estão digitalmente. Essa questão de sorte é controversa, né, Arnaldo? Mas uma coisa ela tem, né? Paciência por me aguentar 30 anos. Isso ninguém tira, né? É uma virtude nobre. Esse tema que nos impõe refletir em torno de uma dinâmica atávica ao longo dos séculos, eu acho que é excepcional. Me apetece, porque somente a doutrina espírita, agora, pouco mais de 160 anos, é que nos permite fazer uma leitura um pouco mais adequada do texto bíblico. É claro que tem inúmeras, dezenas, centenas de passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que mereceriam destaque. Talvez alguns seminários, algumas obras, livros escritos não sejam suficientes para elucidar todo o confrontamento intelectual com a vertente religiosa, com o atavismo, com até os erros de transliteração que nós temos no texto e no contexto bíblico. Mas, vinculando-se ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, né? Trata sobre exatamente o Espiritismo, qual é o papel do Espiritismo. Então Kardec, obviamente ancorado pela espiritualidade amiga, coloca de maneira clara que o Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar a existência do mundo espiritual. E não só revelar a existência, mas as suas relações com o mundo corpóreo. E diz mais à frente que o Cristo, até esse momento, né, então por isso é que o Espiritismo nos imbui de uma certa responsabilidade, que o Cristo até aquele momento, do surgimento dessa doutrina de amor e de verdade, permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Então são palavras objetivas, duras e diretas, que nos impõem uma certa reflexão. E diz que o Espiritismo, então, é essa chave com auxílio da qual tudo, absolutamente tudo, se explica de modo muito fácil, desde que nos prontifiquemos a estudar, a refletir, a compreender a dinâmica
que a literatura espírita nos oferece. Então, o Antigo Testamento tem a figura e a personificação extraordinária de Moisés. O Novo Testamento, a personificação desse espírito que ainda não conseguimos compreender, que ainda permanece ininteligível e falsamente interpretado, que é o Cristo. Só a doutrina espírita se aproxima de compreender essa figura extraordinária. Ele é a personificação do Novo Testamento. O Novo Testamento é muito mais rico, muito mais completo, tem muito mais elementos, muito mais profundo do que o Velho, que também tem o seu núcleo de sabedoria, mas que em relação ao Novo Testamento deixa muito a desejar. E o Espiritismo, que é essa revelação que não tem propriamente nenhuma individualidade que o representa ou que o personifica, porque é fruto dos ensinos dados não pelos homens, mas pelos espíritos. Por isso é que a gente classifica a doutrina espírita como uma doutrina não mundana, uma doutrina que veio do mundo espiritual, e já tivemos oportunidade aqui, em outros colóquios, em outras falações, de abordar essa temática. E que veio, então, cumprir o Espiritismo aquilo que o Cristo anunciou e preparar a sociedade para um futuro que vem se apresentando nos próximos séculos. A gente não pode deixar de considerar que a Bíblia é um instrumento magnífico do ponto de vista histórico, do ponto de vista religioso, que tem sim uma codificação superior, mas precisamos também fazer nessa contextualização temporal textos que têm 3.250 anos. Então, na minha modesta opinião, a literatura espírita, no que concerne à codificação, é um grande conjunto de livros da história humana, não desmerecendo o texto bíblico, mas a profundeza, a grandeza, né, a exponencialidade da profundidade que o Espiritismo nos oferece transcende muito a esse registro que tem elementos mundanos, e por isso que precisa receber a devida interpretação. A gente não pode deixar de considerar também que a língua em que o texto bíblico foi escrito é uma língua hebraica que ainda hoje é paupérrima, é impotente pela falta de superlativos, pela falta de requisitos gramaticais, pela exiguidade de adjetivos, né? A carência dos plurais. Isso é latente a quem estuda e se posiciona para o conhecimento dessa língua antiga e muito limitada, né? Verbos sem desinência para os tempos, sem diversidade de modos. Então a gente percebe que algumas expressões têm 2 ou 3 leituras. Então quando você fala, olha, você não deve odiar o seu pai e a sua mãe, né? Em referência ao Cristo. Quer dizer, uma coisa é não odiar, outra coisa é amar. Então o não odiar significa em alguns momentos o amar menos, né? Então é diferente, são elementos que impõem para uma língua mais completa, né, de vocábulos, às vezes falsas interpretações. Então a Bíblia possui registros incompletos, alguns registros se apresentam de maneira incorreta, e nós precisamos então de uma inteligência interpretativa que nos desvincula desse atavismo religioso. É racionalizar, né, que é uma coisa rara dentro do processo religioso do mundo. Normalmente a gente tem uma vinculação porque as religiões fazem questão de dizer que só dentro delas a salvação é alcançada. A única religião na face do planeta que não afirma isso é a doutrina espírita. Todas as outras dizem. Judaísmo, budismo, shintoísmo, brahmanismo, catolicismo, protestantismo, qualquer ismos dos 3.000 catalogados pelos estudiosos do tema, afirmam que é nessa religião ou na minha religião que a salvação será alcançada. O Espiritismo não tem essa pretensão, embora saibamos que a vinculação à verdade vai passar no futuro pelo Espiritismo, não tenhamos dúvida. Mas hoje, por processo de redenção, precisamos nos vincular à necessidade da caridade, à necessidade da prática do bem. Então nós temos muitas explicações, algumas aqui são consideradas, e em 30, 40 minutos não vai ser suficiente para abordarmos todas, mas aquelas de destaque, aquelas que saltam aos olhos e aos ouvidos, a gente deve aqui abordar. No livro Jesus perante a Cristandade, que é da Lavra de Bittencourt Sampaio, psicografia de Frederico Júnior, um livro de 1847, nós temos várias explicações e desde já recomendo a leitura. Diz lá que os espíritos, né, esses grandes ordenadores da dinâmica do processo de desenvolvimento do mundo,
dizem que até o VI século, né, a doutrina cristã ela permaneceu com relativa pureza. A gente tem um decréscimo lá no século III para o século IV, com alguns concílios, e depois, né, no século VI para o século VII, também com os concílios e as invenções do processo da institucionalização católica, nós temos essa perda de qualidade da proposta deixada pelo Cristo e pelos pioneiros do cristianismo. Por isso é que a doutrina veio então dar luz, né, trazer para a baila das nossas considerações os elementos do Cristo verdadeiramente interpretado. E obviamente, na condição de Consolador prometido, trazer profundidade, completude a essas leituras. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão dos celibatos e do casamento entre os sacerdotes, não existe nada, absolutamente nada no texto bíblico, a não ser algumas passagens que fazem a referência de que, na verdade, para sermos produtivos na seara do desenvolvimento cristão, o casamento acaba atrapalhando, né? E isso é considerado, então, a necessidade pelos teólogos de que o casamento, então, atrapalha a seara da divulgação cristã. Isso a gente vai encontrar, né, em algumas páginas escritas dentro das epístolas de Paulo. Então, o casamento ajuda a evitar, como Paulo coloca em 1 Coríntios, a imoralidade sexual, né? É uma forma de saber se alguém é apto para liderar a igreja, isso diz Paulo. É importante que tenha sucesso na seara familiar. Então a gente tem elementos que são contraditórios, mas em nenhum momento se obriga à necessidade do celibato ou do casamento. E a gente vê todo o processo de perdição dentro e fora da igreja, né, por conta dessa energia que é sofreada de maneira inadequada, que é a energia sexual que deveria ser sublimada. Então cria-se esse elemento, calcado em leituras cruzadas do texto bíblico, e cria uma série de deformações. Mas o que a gente precisa considerar? O primeiro papa considerado pela igreja foi Pedro, né? Pedro foi escolhido por Jesus e ele era casado. Então Jesus, dentre tantas as alternativas, ia escolher um homem casado para liderar a sua comunidade, a sua igreja, que é a tradução da igreja, para criar e fincar as bases do início do pioneirismo do cristianismo, se o casamento fosse um problema na divulgação cristã, mesmo. Jesus então teria escolhido outro para esse evento missionário, para comandar, né, a sua comunidade. Então, a gente percebe que as invenções humanas acabam pervertendo o texto bíblico. E isso acontece, inclusive, dentro do movimento espírita, né? Quando a gente pega, por exemplo, projeciologia, cristalterapia, cromoterapia, apometria, que alguns vinculam à dinâmica espírita e vinculam exatamente pelo desconhecimento, e alguns aceitam, pela incúria, pela capacidade de compreensão do que é a proposta espírita. Então, tudo que a doutrina estabelece é vinda pelos espíritos. Aquilo que é criado pelos homens acaba pervertendo o processo de compreensão dessas verdades. Então, cristalterapia, cromoterapia, apometria não é espiritismo. Não é espiritismo, são invenções trazidas por alguns que se dizem espíritas para dentro do movimento, muitas vezes até para ganhar fama e dinheiro. Então a gente precisa estar bem atento a esses processos. Interpretar o texto bíblico é uma responsabilidade nossa. Na questão do batismo, sim, João batizava, não é mesmo? Mas não tem em nenhum momento do texto bíblico Jesus batizando ou orientando o processo de batismo. João Batista, Jesus referencia isso, foi o maior dos varões nascidos entre o seio da realidade material, né? Como se ele se exclui dessa realidade. E a gente precisa entender que João, na sua genialidade, na condição de um espírito absolutamente extraordinário, ele apresenta uma alternativa ao processo de circuncisão. Era essa a proposta de João. Porque a circuncisão pelos judeus é que caracterizava essa vinculação com o processo de crença e com a religiosidade, com a ortodoxia judaica, com Deus.
E a circuncisão naquela época, hoje nem tanto, mas ainda nós temos problemas, gerava inclusive mortes prematuras, infecções, porque é um processo que tem uma relativa brutalidade, ainda mais sem os recursos médicos, sem a técnica, sem a fineza do bisturi, sem o adequado aparato médico. Então muita gente tinha problemas de infecção e vinham a óbitos, crianças, jovens, pelo processo de circuncisão. Então João cria essa alternativa, esse elemento, né, cultural, dessa vinculação simbólica, e institui, cria dinâmica, por ser um processo muito mais higiênico e limpo, e institui o batismo, por conta inclusive do clima árido, quente daquela região. Então, era um processo de facilitação dessa vinculação, porque nós precisamos dos eventos, né? Nós precisamos dos atos, nós precisamos da formalização, e o batismo passou a ser essa formalização. O mesmo acontece com o processo de confissão, né? Nós temos várias passagens, e percebe-se que a confissão também é falsamente entendida, porque o ensino apostólico, em todos os textos, era confessar a Deus. Não tem nenhuma linha no texto bíblico, e aí a gente vê as interpretações, muitas vezes, quando nos vinculamos uma Bíblia de tradução católica, uma Bíblia de tradução protestante, que nós devemos nos confessar ao homem, tão ou mais pecador como nós, quem quer que seja, qualquer um que nasceu no seio da realidade terrena não tem autoridade para abençoar ou para liberar quem quer que seja das suas dívidas e dos seus pecados. Então o texto apostólico é muito claro, é confessar a Deus, né? Essa confissão atual foi fruto da necessidade de um processo de dominação que se tornou um crime da Igreja Católica pelos séculos que se apresentaram. Então poderão dizer os católicos, não, mas João Batista pregava a confissão. Sim, né? Como Buda também, né? Buda, depois do seu processo de vinculação e despertamento, em que ele se vai para o deserto e fica um bom tempo e volta aos 29 anos de idade, salvo engano, ele, para acabar com o processo de confissão auricular, ele ensina a confissão pública nas praças da Índia, que até hoje acontece. Então as pessoas vão nas praças, se ajoelham e gritam os seus pecados, como um processo de catarse, né? Típico do que acontece com os psicólogos e psiquiatras, que acaba funcionando, onde a pessoa coloca as suas sombras, os seus dramas, nesse processo de identidade com uma pessoa que se criou confiança, né? Então todo o texto bíblico faz referência à confissão pública, não é mesmo? E aí a gente pode responder, tá, João fazia, mas João não era Jesus. A referência é sempre o Cristo, né? Nunca em nenhum momento tem a obrigação de uma confissão com o sacerdote. Então, quando nós pegamos o arrependei-vos, quando João Batista viu Jesus, né, entendeu a grandeza, porque se tratava do precursor, ele fala arrependei-vos, e ele se considera indigno de atar as próprias sandálias do Cristo, fazei penitência, isso está no texto bíblico, confessai publicamente, quer dizer, em nenhum momento ele fala confessionário, num cantinho, né, como nós vemos ainda nas atividades religiosas. Confessai publicamente os vossos crimes, limpai as vossas consciências, diz João Batista, para que possam receber a luz que vem de cima, proveniente do eleito que aqui se apresenta. Quer dizer, ele reconhece Jesus com essa grandeza. E aí a gente pega, por exemplo, a tentação do Cristo, está lá em Mateus capítulo 4. E as pessoas muitas vezes não entendem, né, o que os apóstolos ali estão colocando. E é um desses grandes erros do registro dos apóstolos, né? Em qualquer dos evangelistas, à exceção de João, que não trata dessa dinâmica. Então, para ver a tentação, é uma questão de abordagem racional, não é mesmo? E nós precisamos racionalizar esses elementos de compreensão. Para haver tentação, é necessária a possibilidade do erro, a fraqueza naquele ponto. Se Jesus era puro, e a literatura espírita assim afirma, e o demônio Satanás ia tentar Jesus com o quê? É mesmo? Então a Bíblia nos mostra que Jesus só se aproximar, tem inúmeras passagens, só do ato dele se aproximar dos espíritos perturbados, esses se afastavam com a sua autoridade magnética, a grande distância eles já se afastavam, né?
afugentava esses espíritos de má sorte pelo choque da energia magnética positiva. Então, como a gente vai admitir que Satanás, que é uma criação absurda da teologia da igreja, né, católica, há de eterno, porque ele vai sempre estar competindo pelo domínio, pelo equilíbrio de todo o universo, né, de todas as coisas com Deus, pudesse dirigir sequer uma palavra a Jesus, tentando como diz o texto bíblico, com as grandezas da terra. Da terra que ele criou, que ele se posiciona como co-criador, na condição de príncipe da humanidade. Com que recurso, com que autoridade Jesus seria tentado? Não é mesmo? Mas a gente precisa entender o contexto bíblico. Na oportunidade, nos explica Bittencourt Sampaio, Jesus falava sobre a tentação, antes do seu processo de reclusão. E eles entenderam então, né, na mistura, possivelmente nas transliterações ou no erro interpretativo daqueles que eram homens, embora de boa vontade, mas que se apresentaram como apóstolos, médiuns, mas que por conta dessa leitura não tinham a compreensão plena de Jesus. Veja bem, Kardec diz que Maria, na condição de um espírito nobre que não entendia Jesus, não conseguia abstrair, compreender a profundidade da missão do Cristo. Era muito nós querermos que discípulos e apóstolos pudessem fazer uma leitura adequada de quem foi e de quem é Jesus. Hoje, passados quase 2000 anos, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento espírita, a gente tem dificuldade de entender Jesus, então precisamos colocar um contexto absolutamente, né, embrutecido, limitado, sem recursos de interpretação filosófica ou associada inclusive aos elementos de compreensão científica. Como é que eles poderiam entender Jesus? Então os profetas buscavam, e essa é uma história que se repete em todos os grandes profetas da humanidade, o deserto, para iniciarem o seu processo missionário. E existia essa profecia em relação ao Cristo. Ele faz, né? Ele faz o cumprimento das profecias. Quando ele fala das profecias, quando ele fala para João Batista, olha, mas Senhor, como é que você quer que eu te batize? Eu não tenho autoridade para desamarrar suas sandálias. Não, que se cumpra a profecia. E Jesus aceitou ser batizado no Rio Jordão, naquela cerimônia, porque existia o registro no Velho Testamento, e ele, para marcar sua condição de Messias, né, do prometido, do grande mestre da humanidade, ele se submete, como nesse caso, ele faz a pregação sobre a tentação e se dirige ao deserto e por lá fica alguns dias. Então, isso deu uma certa leitura por parte, né, dos apóstolos errada, e um registro errado. Era muito comum, então, esses profetas irem para os seus processos de preparação, de oração, de penitência, no seu trabalho de fé, né? Então, essa confusão se instala. Mas a gente precisa entender que o registro tem incompletudes, tem imperfeição, né? É a mesma coisa que eu tentar subornar o Bill Gates ou o Jeff Bezos. Os dois juntos têm quase $500 bilhão. Como é que eu vou subornar essas duas criaturas com dinheiro? Eu vou subornar Jesus com o quê? Então, por que Jesus foi tentado? Pelo sexo? Pelo dinheiro? Pelo poder? Por ouro? Por perfume? Roupa? Então a gente precisa entender que é um processo de alegoria pelo mau registro. As bodas de Caná, né? O primeiro milagre, a gente tem ali a oportunidade que Jesus aceitou e escolheu para dar início aos chamados milagres. A gente precisa compreender que não existem, como querem os ortodoxos, essa leitura do milagre, porque o milagre seria uma derrogação das leis naturais, mas sim fenômenos, eventos conduzidos pela inteligência superior, que obviamente o Cristo tinha, pela complexidade, né, e a compreensão absolutamente plena das energias, dos fluidos, da composição fisioquímica do planeta, da composição biológica da nossa estrutura física e perispiritual. Ele então, respeitando as leis, ele acelera alguns processos de cura possível, mesmo. Então Jesus estava ao lado de Maria e de seus primos, que eram considerados irmãos pela cultura judaica. Já escrevemos um artigo, já foi publicado na revista, afirmando, né, que Jesus não teve irmãos, Maria não teve filhos.
E os primos, pela cultura hebraica na época, eram chamados de irmãos. Ali estavam os filhos de Maria Cleófas, que é importante que se diga, 50% das mulheres tinham o nome de Maria naquela época, né? Os estudiosos classificam isso de maneira muito clara. Então era uma cerimônia religiosa, né? E Jesus ali, ao iniciar o seu processo, né, de realizações absolutamente extraordinárias, ele reforça o modelo de casamento, que por muitos hoje está ultrapassado. Mas não é isso que a literatura diz, que o casamento é uma instituição, é um modelo que veio de mundos de esferas superiores, oferecidas para a nossa inferioridade, para a boa gestão dos nossos impulsos criativos e sexuais, para a sublimação do nosso exercício e colaboração no processo criador, mas de avanço, de criatividade, de força de trabalho e progresso. Então, o casamento foi um modelo, né, trazido, e Jesus reforça essa condição. E aí, o que Bittencourt Sampaio explica? Que não houve uma transformação da água em vinho. Olha que interessante, né? Jesus manda encher as ânforas vazias de água, né? Pede que esse processo seja realizado e impõe, pela sua dinâmica, os fluidos magnéticos, a coloração do vinho na água. E Bittencourt explica que ele magnetiza todos aqueles com a sua presença. É um processo de quase hipnose coletiva, como os eventos associados à psique humana hoje estudam. Então as pessoas bebiam aquela água com a coloração e com o gosto do mais espetacular vinho que eles já tinham bebido, num processo, né, de magnetismo coletivo. Olha que interessante, que não deixa de ser um fenômeno extraordinário, né, mais explicado. Quando a gente pega outras passagens que Jesus dava vista aos cegos, mas dos cegos que tinham olhos, que tinham a íris, a córnea atrofiada, quando ele restituía a palavra aos mudos, mas aqueles que tinham o atrofiamento das cordas vocais, porque tinham as cordas vocais. Quando ele colocava os paralíticos, né, para se levantar e caminhar, eram aqueles que tinham a musculatura inerte, mas não tem nenhum registro bíblico de recomposição de um membro. O sujeito não tinha o braço, Jesus materializou o braço. O sujeito não tinha as pernas, as duas pernas se materializaram. Então eram eventos, fenômenos acelerados dentro de um processo de cura que nós não conseguimos compreender, mais que na condição de espírito extraordinário, profundamente conhecedor e elaborador desses elementos magnéticos, fisioquímicos e fluídicos, ele conseguia. Se a época, né, tivesse a penicilina, ao dar uma injeção, o sujeito outras horas já estava levantado diante de um processo infeccioso, também seria considerado um milagre, né? E a penicilina veio séculos depois. Então, como nós não tínhamos acesso à penicilina na época, seria um evento absolutamente milagroso. Como nós não conhecemos a dinâmica de gestão desses fluidos, e ali estávamos diante do co-criador, né? Porque Emmanuel diz isso: nada, absolutamente nada em nosso planeta foi feito ou elaborado sem a autorização de Jesus, sem a sua anuência, por esses espíritos, né, que trabalham sobre o seu ordenamento. Então a gente precisa entender que quando ele acalmou a tempestade, quando ele andou sobre as águas, quando ele fez a cura dos leprosos, a multiplicação dos pães, todos têm explicação tecnicamente possíveis, né? Não eram derrogação da lei como alguns acreditam. Nesse processo de aceleração do metabolismo, ele curava de maneira acelerada diante daqueles que ali estavam, que obviamente até hoje, se nós vermos, consideramos, né, dentro da dinâmica teológica, um milagre. Mas o espírita precisa entender o fenômeno. Jesus não tem autoridade de derrogar, porque ninguém tem autoridade de derrogar as leis estabelecidas por Deus. E o milagre é uma derrogação das leis naturais. Então esses eventos foram conduzidos por um espírito absolutamente extraordinário, ainda longe do nosso processo de compreensão. Quando a gente pega, por exemplo, João, no seu capítulo 3, está dito lá, e aí a gente percebe verdadeiramente que a reencarnação é o grande elo perdido das religiões. Porque até o século V, VI, os judeus acreditavam na reencarnação.
muitos faziam confusão com o processo de ressurreição, mas acreditavam na possibilidade de reencarnação. E o texto bíblico mostra isso, né? Por isso é que os espíritos são incisivos em dizer que a partir, né, do século VI para o século VII, muito da compreensão da dinâmica cristã pioneira, né, aquela que se consolidava nos primeiros séculos, se perdeu. E houve a necessidade, Jesus entendia essa dinâmica, de que viesse, no momento certo e oportuno, uma doutrina desvinculada desse atavismo humano. Então, quando Jesus se recusa a fazer determinados prodígios, porque os escribas e fariseus o provocaram, ele se afasta. E Nicodemos, que era um mestre em Israel, um doutor, né, embora fazendo parte de toda a elite judaica, ele reconhecia que Jesus tinha alguma coisa diferente. Mas ele procura Jesus no calar da noite, né, no avançar da noite, com a sua túnica, porque um príncipe do Sinédrio, um homem poderoso, inteligente e sábio, procurando um inexpressivo cidadão galileu, que ninguém conhecia, mas que estava chamando a atenção e que era filho de um carpinteiro, era um pouco, né, confrontar um juiz com um soldado militar, na arrogância das posições que hoje nós vemos. E, né, ele pergunta, então, procura Jesus e pergunta, mas vem cá, Senhor, o que é possível, ou o que nós devemos fazer para alcançarmos a salvação? E, dentre outras coisas, Jesus fala, ninguém, absolutamente ninguém, poderá ver o reino de Deus sem nascer de novo da água e do Espírito. E aí a gente tem a explicação do que é água em Gênesis, nos seus capítulos iniciais, 1, 2, 3. Porque a água, Moisés caracteriza como o corpo humano. E a gente vê a beleza do ensinamento bíblico, mesmo 3.250 anos depois, com o link, né, e a consolidação da ciência de hoje, dizendo que sim, o corpo humano é mais de 70% composto de água. Então a água é o elemento mais presente no elemento material que cria, né, a base, o plasma necessário para a nossa composição física, fisiopsicossomática. Então o texto bíblico em Gênesis já faz, Jesus traz essa referência, a água. Então Jesus está dizendo, olha, é necessário nascer do corpo e do espírito, de novo. A água entre os judeus era o princípio gerador de tudo. E o próprio, né, Nicodemos conhecia isso, porque na verdade ele era um príncipe do Sinédrio. Então, esse elemento primitivo dos reinos orgânicos estabelece essa composição dos corpos, né? E a gente vê isso de maneira muito clara. Alguns dizem, não, Jesus não estava falando da reencarnação, estava falando do batismo. Mas peraí, se Jesus estivesse falando do batismo, iria criar uma confusão por parte de um dos mais profundos conhecedores do texto antigo, como era Nicodemos, como o Velho Testamento registra, como o Novo Testamento registra. Será que ele ia fazer essa confusão, né? Porque o batismo seria esse arrependimento, essa conversão, que era um processo de aliança com a verdade. Nicodemos achou que ele falava da ressurreição, aí é onde a confusão se apresenta, que era um dogma aceito, embora de maneira confusa, pelos elementos teológicos do judaísmo. E ele pergunta para Jesus, Jesus é incisivo, vem cá, é necessário que eu explique? Então é importante nascer de novo. Isso está no texto bíblico, é só a gente pegar e ler, né? Não estava se tratando do batismo, né? Porque senão Nicodemos não ia perguntar. Se ele entendesse que era o batismo, então é importante ser batizado para poder ser salvo, como ainda hoje é pregado nos cânones católicos. Jesus fala, não, é necessário nascer de novo. Então a reencarnação está nessa passagem, e a gente não pode desconsiderar a grandeza de Nicodemos, né? A grande sabedoria que ele tinha. Quando a gente pega, por exemplo, Mateus 16, também trata sobre o elemento da reencarnação. Quando Jesus interroga, né, os seus apóstolos, quem eu sou? Quem dizem que eu sou? Né? E aí uns falam, você é João Batista, você é o retorno de João Batista. Outros dizem, não, você é o retorno de Elias. Outros, não, de Jeremias. E alguns falam de outros profetas.
Então a gente percebe no texto bíblico que os judeus acreditavam na reencarnação. Está embutido o processo da crença da reencarnação nessa passagem, ao admitirem a volta ao corpo de um profeta antigo. Quer dizer, Jesus, séculos depois, estava representando um profeta antigo, Elias 800 anos antes. E Jesus não os repreende, isso é que é interessante. Mas ele vê que Pedro está inspirado e pergunta, né? Pedro, quem você acha que eu sou? Ele fala, você é a representação do Deus Criador, você é o Filho, você é a personificação do bom e do belo. Então, é uma passagem belíssima. Mais à frente, em Mateus 17, a gente vai ver, né, esse processo de interrogação dos discípulos sobre a vinda de Elias, porque existia uma profecia que Elias iria voltar, né? E aí Jesus disse, não, é verdade, só que eu digo para vocês que Elias já veio, Elias já reencarnou, e vocês não o conheceram, fizeram com ele tudo o que eles quiseram. Eles tinham acabado de decapitar João Batista. Aí o texto bíblico fala, né, de modo claro, que eles compreenderam, todos os apóstolos e discípulos que estavam ali, que Jesus se referia a João Batista. Então, é mais uma passagem que prova, né, os elementos associados à lei de reencarnação. A reencarnação é uma lei, né? Ninguém está fora dessa lei, porque senão não seria uma lei, né? Outra coisa que causa muita confusão, que a gente aborda às vezes esporadicamente, né? A frase final dita por Jesus. Por que me desamparastes? Por que me abandonastes, Senhor? Jesus, depois de seu périplo de ensinamento e de exemplos extraordinários, no momento da crucificação, né, se acovarda, se revolta contra Deus, dizendo que Deus o desamparou. Palavras que denotam aflição, medo, insegurança, típico de criaturas inferiores como nós, né? E diria para vocês, muitos de nós, diante desse processo, talvez não teríamos esse comportamento, porque muitos de nós, e eu me incluo entre eles, não tem absolutamente medo nenhum da morte, nenhum, absolutamente nenhum. E Jesus ia ter medo da morte. Então a gente precisa fazer um processo de compreensão racional, né? Então Marcos e Mateus dizem, né, que Jesus então tem esse processo, né, de acovardamento na cruz. Mas Lucas e João dizem absolutamente o contrário. E aí o que é interessante? A gente precisa entender que João, dentre os apóstolos, foi o único que teve coragem de ficar próximo a Jesus. A gente não sabe se era coragem ou se era uma certa imaturidade, porque ele era muito jovem e talvez não entendesse o risco de estar próximo ao Cristo no seu processo de crucificação. Mas eu acredito que era coragem. Ele estava ali abraçado com Maria, né, com Joana de Cusa, com Cleófas, acompanhando aquele derradeiro momento, e se tratando de um espírito extraordinário como era João, eu não acredito que era imaturidade, eu acredito que era coragem mesmo. Mas alguns estudiosos teóricos aventam essa possibilidade, porque os outros fugiram de medo de morrer, o que é natural, porque existia um processo de perseguição dos judeus para com Jesus. E obviamente calcado dentro do processo, né, de escravidão estabelecido por Roma. Quem estuda o texto bíblico vê que a perseguição não se deu por Roma. Roma aceita o processo porque queria apaziguar. Roma estava, né, na crista do processo de dominação e de escravização, normalmente, do povo da Palestina. Então eles deixam acontecer dentro da dinâmica estabelecida pelo Sinédrio. O Sinédrio é quem persegue Jesus. Foi o Sinédrio que passou as moedas, né, para Judas Iscariotes, né? Então, quando a gente pega o testemunho, o registro de João e de Lucas, diz outra coisa, né? Tudo está consumado, meu Deus poderoso, todo criador. A vós entrego o meu espírito. É muito mais bonito, é muito mais digno, é muito mais belo. Em tuas mãos entrego o meu espírito, meu Deus. Aí a gente percebe, né, que é uma outra posição. E precisamos racionalizar. Se João era o único que estava ao pé da cruz, a gente tem um testemunho de primeira ordem. Então eu não posso, em detrimento de João, pegar os outros testemunhos. Se eu sou alguém que vai fazer uma peça, escrever um livro, ou elaborar a cenografia e um enredo e a história de um grande filme, na condição de historiador, de diretor, eu tenho que pegar aquele registro que é o mais preciso da verdade, a não ser que seja um processo de fantasia, de ficção.
Mas se for um registro histórico, vamos, peraí, eu tenho dois dizendo uma coisa, dois dizendo outra. Mas quem estava lá? Não, o João. Então, a possibilidade de João ter errado é menor. Ok? Porque ele estava lá, ele ouviu, ele registra. E todos os outros registraram de ouvir falar, né? O telefone, muitas vezes sem fio, que nós nos acostumamos nas nossas atividades. Então, quem falou, na verdade, aí Bittencourt explica, né? Bittencourt explica, fala, olha, Bittencourt era um espírito superior. Quem leu o livro, né, do Frederico Figner, vai ver a retratação de uma figura absolutamente iluminada, que veio para o mundo na condição de pioneiro dessas verdades, para ajudar na consolidação do espiritismo. Ele volta para as esferas superiores e ele pede para espíritos mais superiores a ele, para que ele pudesse ter acesso ipsis literis ao que foi dito por Jesus, corroborando o texto bíblico. Olha que interessante. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, diz Bittencourt Sampaio no livro Jesus perante a Cristandade. E ele fala, na verdade, houve uma grande confusão, porque Jesus estava com Dimas e com Gestas. Dimas é considerado aquele ladrão de boa índole, né? O chamado bom ladrão, que se arrepende, que reconhece a grandeza do Cristo, que pede para que seja ancorado pelo Cristo nesse processo de morte que se iniciava. E quando ele vê Jesus desfalecendo, porque Jesus desfalece, se desvincula do corpo logo, porque havia sido muito maltratado, muito torturado antes, então ele chegou muito mais, né, estropiado aos braços da cruz do que os outros, ele vem a se desligar do corpo de maneira mais rápida. E Dimas, então, que havia recebido a promessa do Cristo de que ele seria abençoado, seria protegido no seu reino, ele fala, Senhor, por que o Senhor está me abandonando? Por que me abandonaste? E no burburinho do registro, na confusão, diz Bittencourt Sampaio que muitos registraram que teria sido uma fala do Cristo. E os dois apóstolos, né, Marcos e Mateus, registram de maneira inadequada. Mas a gente precisa entender que na condição da grandeza desse Espírito extraordinário é muito mais racional admitirmos realmente que Jesus, né, se dirige a Deus dizendo, olha, a missão está cumprida, né? Tudo que me foi pedido dentro do processo que eu ajudei a planejar foi cumprido. Nesse momento eles não entendem, mas ao longo dos séculos essas criaturas que estão debaixo do meu manto protetor vão entender quem verdadeiramente eu sou, porque eu sou a luz do mundo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente pega, por exemplo, em Mateus 21, a questão dos mercadores do templo, né? Essa é uma questão que muitas pessoas me perguntam e de difícil interpretação. E Bittencourt Sampaio também nos ajuda a entender nesse extraordinário livro Jesus perante a Cristandade. Ele diz que quando, né, da comemoração em Cafarnaum, por conta da Páscoa, Jesus então se desloca para Jerusalém, né, e lá chegando verifica aquele vergonhoso, que ainda existe, gente, precisamos dizer, né, vergonhoso comércio, né, de assuntos religiosos, como até hoje quem vai para a Europa visitar determinados núcleos religiosos vai ver lá os caça-níqueis. E aquela época muito pior do que hoje, né? Vamos dizer, os elementos da mercadologia eram muito mais brutais. Então vocês imaginem a porta de um templo religioso, né, vendendo cabrito, galinha, né, grãos e outros itens de interesse de sobrevivência. Então Jesus, né, segundo o registro bíblico, se junta a um chicote e sai gritando como um louco, dando chicotada nas costas de dezenas de mercadores, e ninguém reagiu, né? Lá 30, 40 homens embrutecidos, 50, 60, porque era uma verdadeira feira, registra os historiadores, e Jesus saiu dando chicotada em todo mundo e ninguém fez nada, né? É um ato de covardia por parte de quem está com o chicote e um ato de passividade e covardia por parte de quem está recebendo a chicotada, gritando, né, que aquele tráfico, que aquele mercado era absolutamente desrespeitoso, que a casa ali não era uma casa que devia abraçar um covil de ladrões, era uma casa digna de oração. São as palavras do Cristo. Então, se a gente pega Jesus
que em todos os momentos do registro bíblico foi a personificação de uma alma pacificada, compassiva, piedosa, misericordiosa. Naquele momento ele ia se perturbar numa cólera absolutamente absurda, iria pegar um chicote não sabe da onde e saía dando, né, no lombo de quem quer que seja. A gente tem realmente muita dificuldade de entender isso, né? A gente tem muita dificuldade. Nós, que somos espíritos inferiores, mas muito, muito distantes de Jesus, já não somos capazes de pegar determinados objetos para jogar em quem quer que seja, mesmo aqueles que são os nossos adversários, né? E aí o que os espíritos explicam? Que Jesus, no seu processo de grandeza extraordinário, ele começa a fazer uma pregação, né? E dele, né, surge das suas mãos, os espíritos dizem que látegos de luzes, luzes que cegaram e que criaram um impacto luminoso naqueles que estavam ali no comércio vil. E aquele impacto luminoso que saía, né, das suas vestes, da sua composição corporal e principalmente das suas mãos, funcionaram como chicotes morais, chicotes magnéticos. Só que a ausência de inteligência, os processos de transliteração, deixaram esses chicotes e chegaram aos dias de hoje como se fossem chicotes de couro. Mas não, eram chicotes magnéticos, luminosos. E aqueles espíritos, diante daquele impacto magnético, se afastaram e fugiram, né? Vocês imaginem, alguém chega e começa a fazer uma pregação, o sujeito está absolutamente embrutecido, começando a sair luzes e raios, e aquele impacto da verdade, né, que obviamente nos deixa arrependido, com complexo de culpa, eles se afastaram. Mais ou menos o que aconteceu quando Jesus fala: aquele que não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. Porque ali não estava Maria Madalena, ali nós tínhamos uma prostituta. Maria Madalena, perdão, ali nós tínhamos uma adúltera. Maria Madalena era uma prostituta que era aceita na sociedade, né? Era considerada uma cidadã de terceira categoria, mas era aceita. Mas a lei judaica, calcada no Velho Testamento, diz que a mulher adúltera tem que ser apedrejada ou até enforcada, mas eles preferiam apedrejamento, né, em praça pública. Então eles colocavam a mulher e apedrejavam, porque ela não foi fiel ao marido. O marido podia, principalmente na regra da mulher, era permitido que o homem procurasse outras mulheres, mesmo. Isso está no texto do Velho Testamento. Por isso que eu digo que o Novo Testamento dá um outro salto de qualidade. O Velho Testamento permite que se espanque o filho que não obedece o pai, que mate aquele que coabitou com uma mulher casada, e que a mulher casada também deve ser assassinada na aldeia e praça pública por um processo de enforcamento. Então a gente precisa entender a evolução desse contexto religioso teológico. Então quando Jesus fala, olha, ela errou porque ela não foi leal ao marido. Sim, tudo bem, mas quem de vocês tem autoridade para condenar ela? Jesus falava o quê? No campo do sexo, né? Porque se alguém falar, não, eu nunca roubei, então taca a pedra. Não, ele não está falando de roubar, né? Quando Jesus fala, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro, embainha tua espada, porque quem faz mão da espada, pela espada perecerá. Ele marca e conclui dentro do processo da lei de ação e reação que você resgata no campo do erro. Então ele diz, quer dizer que vocês não têm problema no sexo? Quer dizer que todos vocês são leais, fiéis, têm os pensamentos equilibrados? Então taca a primeira pedra, né? Obviamente com uma linguagem muito mais rica e poderosa e o seu impacto magnético. Então todo mundo o que fez? Né? Complexo de culpa, o arrependimento, jogou a pedrinha, virou as costas e foi. Ele falou, você está nesse momento perdoada, mas vai e não peques mais. E segundo consta, ela teve um outro comportamento depois desse dia extraordinário. Então os espíritos nos mandam colocar nesse evento látegos, cordas de luz, e nesse esplendor luminoso, esses mercadores e profanadores do templo, essa turba fica, né, atônita e foge, semi-cega com a luminosidade. E aí a explicação passa a ser muito mais racional. Quem conhece a dinâmica dos eventos espíritas, quem já participou muitas vezes, né, de eventos de materialização ou de atendimento mediúnico, sabe muito bem o que é um choque magnético, né?
o que é a vinculação com a espiritualidade amiga. Imaginem Jesus sendo o vetor desse processo. Então a gente vai entender esse chicote moral, esse chicote magnético nas mãos do Cristo. Jamais, absolutamente, jamais podemos admitir Jesus com um chicote de couro. Então, a gente poderia falar da identificação da besta apocalíptica, do processo de inquisição, mas avançamos no tempo e, em respeito ao horário, eu agradeço a oportunidade. Esses temas são palpitantes, a gente pode, se vocês gostarem, voltar com outra sequência. Obrigado, que Jesus nos abrace. Temos muito a aprender e certamente que o Fabiano poderá vir tantas outras vezes aqui, fazer essas reflexões mais profundas sobre o Cristo, como também todos aqueles que nós convidamos que possa assumir o púlpito em nossa casa. Faremos uma prece simples e daremos continuidade às atividades da noite de hoje. Amado Senhor, agradecemos pelo ensejo de servir, independentemente das nossas imperfeições, mas movidos pela boa vontade, pelo discernimento, pelo desejo de sermos úteis. Abençoa-nos essa disposição, dai-nos forças e fortalece a nossa fé. Que assim seja.